Parafraseando Drummond, havia um buraco no meio do caminho. Infelizmente, essa é uma das realidades mais comuns nas estradas e ruas do Brasil. Os buracos e desníveis na pista são, de maneira geral, responsáveis por danos não só na suspensão, como também a outros componentes do veículo. Além dos danos ao seu bolso, podem até causar acidentes com vítimas. Um buraco, independentemente do tamanho ou do estrago, sempre será um problema, principalmente em via pública. O pessoal acha que correr no veículo desgasta a suspensão do veículo, não desgasta. O que causa danos à suspensão do veículo é buraco, né? E muito dano. Eu creio que hoje em torno de 60% a 70% das manutenções veiculares que nós fazemos é de suspensão, né? E os buracos ocasionam o quê? Perca de estabilidade na suspensão, justamente porque o impacto violento, o amortecedor, ele foi projetado para receber impacto, né? Mas você cair num buraco, 2, 3, ele não vai suportar, dependendo da intensidade do buraco, o impacto é muito violento. Ele vai estourar o seu amortecedor, né? Se ele não perder a ação total do amortecedor, um vazamento, mas aos poucos ele vai perdendo a ação. E não somente amortecedor, aí ele vai trazer toda uma consequência, um conjunto, amortecedor, mola, principalmente os coxins, que são de borracha, né? Buchas de bandejas, pivô, terminais de direção, todos aqueles periféricos que fazem parte da suspensão. E aí você me pergunta, e quanto a preço, né? Hoje um pequeno reparo, um terminal de direção, um pivô, é uma coisa basicamente simples. Você vai gastar em torno de 150 a 200 reais. Mas uma revisão completa de suspensão, amortecedor, mola, coxins, alinhamento e a mão de obra, né, o serviço, dependendo do veículo, um veículo popular, você vai gastar em torno de R$1.000 a R$1.500, facilmente. Se for um veículo, um esportivo, né, então você vai gastar já mais um pouquinho. A falta de reparo constante, infelizmente, permite que o problema se agrave. As pistas de circulação de veículos se encontram comprometidas pelas trincas, buracos ou panelas que são causados por materiais e serviços inadequados de manutenção, infiltração da água, desagregação do material sob a ação do tráfego de veículos, diminuição gradual da resistência dos remendos e, em alguns trechos, o afundamento causado pela má compactação do asfalto. Portanto, é preciso ter muita paciência e atenção. Buracos e desníveis nas vias terrestres aumentam principalmente na época das chuvas. Mas quem arca com os prejuízos? Nas ruas esburacadas, o desconforto é certo devido às trepidações que comprometem todo o sistema de direção dos veículos, além de expor a riscos motoristas e pedestres. Quando o seu veículo for danificado em função de um buraco ou defeito no asfalto, ou mesmo por um serviço público executado incorretamente, você deve procurar seus direitos e solicitar do poder público o ressarcimento do dano. Buracos e desníveis nas estradas poderão causar acidentes. Neste caso, a União, os estados e os municípios deverão indenizar as vítimas. É o que prevê a Constituição Federal e o Código Civil Brasileiro. Artigo 37, inciso 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Artigo 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Artigo 927. Aquele que por ato ilícito causar dano a outrem é obrigado a repará-lo. O parágrafo único afirma: haverá obrigação de reparar o dano independentemente de culpa nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza riscos para os direitos de outrem. Os danos mais comuns causados por impacto em buracos são rodas amassadas e cortes nos pneus. Nesse caso, você vai precisar levar o veículo até uma oficina de confiança para que as peças sejam substituídas. Após o serviço, é importante fazer um alinhamento de direção para evitar o desgaste prematuro dos pneus. A indenização será devida quando for comprovado o dano, seja material ou moral,
e quando houver relação com o buraco na estrada. É necessário que o motorista do veículo solicite ao menos 3 orçamentos por escrito, que especifiquem o que está danificado e qual o valor a ser gasto com o conserto. É extremamente importante obter fotos do local onde aconteceu o problema, bem como nome e endereço de testemunhas que possam confirmar a existência do buraco ou defeito na pista, seja em ruas, estradas estaduais ou federais. Verifique ainda se há alguma sinalização indicando defeito na via. Só a questão das nossas rodovias, né? A manutenção delas no Brasil, nós temos uma malha rodoviária muito extensa e que atende, acho que mais de 70% do nosso transporte. Então, realmente já está constatado que o governo não consegue manutenir as rodovias, né, para que elas fiquem sempre em situações perfeitas. Um dos problemas que mais acontece nas pistas de rolamento são os buracos, né? Eles existem. Nas rodovias privatizadas é um problema praticamente sanado, porque a responsabilidade fica com a concessionária e ela realmente toma as providências, mas nas rodovias que não estão privatizadas, né, há uma certa mora dos órgãos responsáveis de conseguir sanarem, né, ou seja, deixarem a pista em condições. O problema do buraco é que ele causa muito acidente. Alguns trechos da rodovia, das pistas, são de velocidades assim elevadas. E você, digamos assim, o seu carro passar por cima do buraco numa velocidade 100, 110, geralmente é uma perda de controle, que o motorista pode recobrar a direção ou não, vai depender da experiência do motorista. Bom, a realidade é que muitos desses buracos causam muitos acidentes, né, em nossas rodovias, às vezes, lamentavelmente, até com vítimas fatais. O que o usuário deve fazer nessa condição, né? Se for uma rodovia federal, chamar a Polícia Rodoviária Federal para que se faça a ocorrência. Se for uma rodovia estadual, chamar a Polícia Militar para que se faça a ocorrência. É também importante que, se o usuário puder, porque hoje todo celular bate foto, que ele bata a foto do evento na hora, né? E que, se possível, também solicite ao policial, porque na Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, os laudos têm foto, têm fotografia. Então, que o policial, além das fotos necessárias que o policial tira, que são as fotos dos ângulos do veículo e uma foto panorâmica do acidente, o policial pode botar a foto dos detalhes, ou seja, que seria o seguinte, o estado da rodovia. Então, se tem buraco, se tem lombada, isso é muito importante, porque depois isso vai permear uma ação indenizatória contra o órgão público. No Brasil, nós abraçamos a questão da responsabilidade objetiva do Estado, onde o usuário ele só tem que demonstrar, né, o quê? O evento que aconteceu, no caso o acidente, digamos assim, o fato causador, que é o buraco, e o nexo de causalidade entre o acidente e o buraco em si. O nosso direito ele dispensa na responsabilidade objetiva que o usuário precisa demonstrar a culpa do Estado, porque nós temos aí a culpa pela chamada falta de serviço. Quando o Estado, ou a União, no caso quando eu estou falando do Estado, é o país, não consegue oferecer o serviço adequado para que o usuário desfrute sem riscos. Obviamente, temos que ponderar também, porque o usuário pode estar numa velocidade em demasia, uma velocidade além do regulamentado pela via. Então, aí não seria só o buraco causador do acidente, né? Então, temos que levar em conta também essas questões. Todo esse material servirá como prova em uma ação de responsabilidade civil objetiva pela omissão do poder público, demonstrando seu direito de ser indenizado. Se o proprietário depende exclusivamente do veículo para trabalho, um taxista, por exemplo, e em função do dano tem que deixar seu veículo parado na oficina para conserto, além da indenização pelo dano material direto, é possível pleitear lucro cessante, ou seja, os dias parados e não trabalhados. Há vários casos julgados sobre o tema favoráveis ao cidadão. Se você já passou por esse problema, a saída é documentar os fatos, buscar uma boa oficina e pleitear seu direito na justiça. Afinal, trafegar em vias seguras é um direito de todos. E você tem o direito de saber.